A leishmaniose visceral, ela tem uma incidência que vem aumentando muito, principalmente no Nordeste, Minas Gerais, falando mais especificamente em São Paulo, na região de Bauru, Araçatuba. De 2003, 10 anos para cá, inclusive se tornou preocupante para todos nós. Um agente etiológico que nos traz mais preocupação, que é a leishmaniose visceral, é a Leishmania chagas. E o vetor é um pequeno mosquito que se chama Lutzomyia longipalpis. É vulgarmente conhecida como mosquito palha birigui. E o reservatório é o cão, a raposa, e a forma infectante é a forma Promastigota metacíclica. O que acontece no mosquitinho palha como vetor? O que é vetor? Quando é necessário que haja um hospedeiro intermediário para que a doença se estabeleça. E no caso da leishmaniose, o que acontece é que dentro do mosquitinho palha, a forma amastigota se transforma em forma promastigota, que é a forma infectante. Sem a forma infectante dentro do vetor, não ocorreria a doença. Então não existe essa preocupação de, por exemplo, de um cão para o outro cão. Existe essa preocupação do cão para o outro cão com o mosquito como vetor. Como que ocorre, então, o ciclo? O vetor veio com a forma metacíclica, infectou as células-alvo, que são os macrófagos. Eles englobam forma promastigota, e só que o fagolisossomo não consegue destruir a forma promastigota que está ali. E o que acontece é que aí ela perde o flagelo e se transforma em forma amastigota. E aí essas formas amastigotas se multiplicam, liberam para os outros macrófagos e vão se reinfectando. Aí o que acontece? No hospedeiro vertebrado fica a forma amastigota, e aí outro mosquito vem, pica esse hospedeiro vertebrado, ou seja, o cão, seja o homem, e dentro dele ocorre de novo a transformação, que demora mais ou menos uma semana, de forma amastigota em promastigota, que é a forma infectante que vai novamente picar outro cão, outra pessoa. Então é assim que se desenvolve o ciclo evolutivo. Como seria então a patogênese dessa doença? Ocorre uma disseminação nos linfonodos. Ocorre uma invasão de vísceras, principalmente baço, fígado. Por quê? Aonde tem grande concentração de macrófagos, né? no fígado e no baço. Ocorre o recrutamento de linfócitos e mais macrófagos, e então ocorrem alterações, ou seja, esplenomegalia, aumento do baço, hepatomegalia, aumento do fígado, poliadenia, que seria o aumento dos linfonodos, e na medula óssea ocorre uma coisa muito importante, que é a hipoplasia no setor formador das células do sangue, porque as células do sangue são formadas na medula óssea. Todo esse processo desencadeia uma diminuição no processo de formação das células do sangue. Então, o que ocorre? Diminuição de todas as células sanguíneas, ou seja, ocorre anemia, leucopenia e plaquetotomia. E no caso do fígado, como existe uma hepatomegalia, e essa hepatomegalia ocasiona uma hipertensão portal, aí vai ocorrer ascite, ou seja, a barriga d'água, que às vezes você pensa numa ascite como decorrência de uma má circulação em animais cardíacos,
mas pode ser também proveniente de uma leishmaniose. Então, tudo é um processo investigativo na doença. Os sintomas gerais seriam então o quê? Numa forma aguda: a febre, a hepatomegalia, tosse, diarreia, às vezes você pode observar seborreia. Numa forma mais crônica, você vai ter um emagrecimento progressivo que vai levar à caquexia, um animal extremamente magro, debilitado, uma linfadenia e edema, inchaço. E aí uma coisa importante, com a diminuição da albumina, caso aí do fígado, que está com fibrose, então diminuir a albumina, e aí é importante você ter como investigação no seu diagnóstico uma solicitação ao patologista clínico, a quem faz o exame laboratorial. Eu quero ver como é que está a dosagem de proteínas totais, quero ver como é que está a dosagem de albumina. É quase patognomônico dessa doença, é quase uma certeza você encontrar a diminuição da albumina numa fase mais adiantada dessa doença. Então, você solicitar um hemograma vai te orientar no sentido de você ter essa diminuição das células sanguíneas, plaqueta, leucócito e uma anemia também, você tendo diminuição das hemácias, número global, e você pedindo uma dosagem de proteína total, você também vai ter uma condição de saber se tem uma diminuição de albumina, ou seja, que vai te direcionar nesse sentido. A outra coisa também muito importante, às vezes uma doença num estágio avançado, a onicogrifose, que é aumento exagerado das unhas. Também podem ocorrer o quê? Infecções oportunistas, ou seja, pneumonia, fungos, como existe um parasitismo muito grande de macrófagos, as células de defesa ficam diminuídas. Com relação ao diagnóstico laboratorial, temos várias opções para fecharmos o nosso diagnóstico clínico. Por exemplo, podemos pedir uma sorologia com reação de imunofluorescência, que é extremamente sensível, mas o problema são os falsos positivos, porque a leishmaniose, sendo um protozoário, e a Ehrlichia canis também sendo um protozoário, às vezes podem ocorrer reações cruzadas. Também podemos ter a reação de ELISA, que é muito mais específica, mas ainda podemos ter a janela do tempo de incubação, que ainda não vai estar detectado. Ele é mais específico, mas menos sensível. Então, o que se usa na sorologia é uma junção dos dois exames, o exame de imunofluorescência e de ELISA. E mais especificamente, o PCR, que é uma reação de cadeia em polimerase, que é mais específico, sensível, mas é mais caro para inquérito sorológico, quando você vai fazer um inquérito de toda uma população. Diagnóstico preciso seria o parasitológico, ou seja, você pode fazer com punção com aspirativa com agulha fina, punção do linfonodo, principalmente poplíteo, e da medula óssea, só que é uma forma muito invasiva fazer punção da medula óssea, mas você pode encontrar um parasita propriamente dito quando você faz um esfregaço com esse aspirado de linfonodo ou da medula óssea. E encontrando o parasita, não tem o que conteste. Mas só que muitas vezes você não vai encontrar o parasita, o que não quer dizer que não exista. Se você encontrar, a doença está ali, já diagnosticada, mas se você não encontrar, não quer dizer que não exista. Então, o que conta realmente é o bom senso de você associar diagnóstico sorológico com diagnóstico parasitológico, diagnóstico de suspeita, um hemograma, uma solicitação de proteínas totais, ou pelo menos da albumina, e, se possível até um aspirado de medula óssea para encontro parasitológico da leishmania.
lembrete. Fique atento aos sintomas clínicos e laboratoriais quando alterados e compatíveis com leishmaniose em área endêmica, ou seja, em área que sempre ocorre casos novos, pois, no caso de cães, pode ficar latente ou assintomática durante 5, 6, 7 anos aproximadamente. Obrigada.